Eu sou Wesley Lely César e este aqui é o Universo da Música. Você pode me acompanhar por aqui todas as semanas se inscrevendo no canal, ok? Então vamos ao programa dessa semana. Então esse aqui é o programa 2, que vamos tratar do som e o tempo. O som e o tempo são elementos fundamentais para a existência da música, certamente, né? Sem som não existe música. A matéria-prima da música é o som. E a música acontece no tempo, né? Mas o que é o tempo? Essa é uma questão. Então, a questão do som, primeiramente, que é a seguinte: o som, ele é, na sua essência, vibração. Se ele é vibração, qual é a essência da existência da vibração? Essa é uma questão da física, né? Mais especificamente da metafísica, né? Responder essa pergunta é complicado, porque implicaria em entender o princípio de todas as coisas, né? A ontogenia, a ontogênese do cosmos, né? Então veja bem, que eu mal iniciei aqui a questão do som e do tempo e já estamos esbarrando numa questão metafísica, filosófica, muito antiga e que normalmente no dia a dia a gente não nos damos conta dessa questão, né? Porque não pensamos nisso, né? A gente toca música, mas não está pensando que a música ela é imaterial na realidade. Porque se eu estou tocando aqui agora, a música existe. Se eu paro de tocar, a música não existe. Então ela existe ou não existe? Né? Ela existe quando você a ouve ou quando você sente a vibração dela, né? Através do som. E ela acontece no tempo. Mas o que é o tempo? Então eu vou ler alguns textos aqui, alguns trechos de textos extraídos do meu livro Música, Cultura e Sociedade, aquele que eu citei, que eu mostrei no programa anterior. E no capítulo 2 dessa obra, cujo título é As Noções de Som e Tempo como Elementos Abstratos, entre aspas, né? Pré-determinantes da música, ou dos fazeres sonoros humanos. E eu vou tratar aí, tem subitens, né, desse capítulo, que eu vou tratar da metafísica do som, da noção de acústica, fisiologia, anatomia da audição, as propriedades do som, e tal. O que é o tempo, né? E a noção de espaço-tempo, a consciência do tempo. Se você tiver a minha obra, mas caso não tenha, pode adquirir em PDF, porque a edição está esgotada. Você entra em contato comigo aqui no e-mail que vai aqui na tela. E então no capítulo 2, já na página 65, onde começa o capítulo 2, na página 67, eu escrevi o seguinte: os elementos incondicionalmente fundamentais da música são o som, que é um certo evento que inclui vibração percebida pelos nossos sentidos, e o tempo, que é o conceito que temos da duração dos eventos. O som e o tempo estão inevitavelmente enlaçados pela simultaneidade dos eventos. Nos compêndios de física, por exemplo, podemos encontrar a definição do que é som segundo a visão científica moderna. O som consiste em uma vibração do ar que provoca variações da pressão percebidas em seguida pelo tímpano. Tudo bem. A seguir eu vou citar José Miguel Wisnik. Como eu disse, são várias citações para que a gente possa formar uma ideia sobre o som e o tempo. O som é o produto de uma sequência rapidíssima e geralmente imperceptível de impulsões e repousos, de impulsos que se representam pela ascensão da onda e de quedas cíclicas desses impulsos, seguidas de sua reiteração. Esse é o Wisnik. Ainda ele continua, o Wisnik. Não é a matéria do ar que caminha levando o som, mas sim um sinal de movimento que passa através da matéria, modificando-a, escrevendo nela, de forma fugaz, o seu desenho. O som é assim: o movimento em sua complementaridade, inscrita na sua forma oscilatória. Essa forma permite a muitas culturas pensá-lo como o modelo de uma essência universal, que seria regida pelo movimento permanente. Seguindo aqui, tem um pessoal, que é um pessoal de pesquisa,
de acústica. O som não é a vibração em si, pois a sensação sonora é um produto do nosso cérebro, porque até a onda chegar ao tímpano do ouvido para fora é vibração mecânica, é o que coloca os pesquisadores da acústica. Nessa perspectiva, então, o som seria uma interpretação dos nossos sentidos. Em geral, a parte dos seres vivos depende da audição, né, para que a comunicação sonora exista. Então caberia concebermos uma ontogenia dos sentidos. Isto é, qual a natureza dos sentidos? Como surgiram e se desenvolveram primeiramente nos seres vivos? Entende que isso é uma questão mais complicada ainda, porque é uma questão mais ainda metafísica, né? Porque ninguém sabe como é que é a origem das coisas, né? E o que nos dotou de sentidos. Porque, veja bem, existe uma complexidade atrás disso. Nós, humanos, pertencemos a uma ramificação de seres vivos, vamos dizer, dos mamíferos e tal, a dos primatas, etc. e tal. Até chegar, né, se fizer uma retrospectiva, andar para trás nessa história aí, você vai chegar na água, onde os seres vivos estavam só na água, primeiramente, tá certo? Essa é uma ontogenia. Se você fizer uma cronologia da existência da vida, né, você vai chegar aí. E antes de chegar na água, os seres da água, você recuar ainda mais no tempo, você vai chegar o quê? Na ameba, né? Inclusive você vai chegar na não existência dos gêneros, né? Que não tinha nem homem, nem macho, nem fêmea, como o cavalo marinho, né? Hermafrodita. Então é complicado isso, é um assunto que merece muito estudo, a gente tem que debruçar, estudar muito para tentar entender, e mesmo os mais estudiosos, os mais entendidos, se forem honestos consigo próprios, eles sabem que não sabem, né? Porque não sabemos, na verdade, né? Estamos tentando entender as coisas, né? Se a gente partir por essa perspectiva mais socrática, né? Tudo que sei que não sei, aprendemos melhor. Mais citações. Para que a existência do som seja reconhecida pelo nosso cérebro através do nosso aparelho auditivo, é necessário haver 3 fontes. Uma fonte sonora, um meio elástico, o ar, por exemplo, que propaga o efeito, e um aparelho receptor. Isso é uma citação de José Vasconcelos numa das obras sobre acústica musical. Os estudos do mecanismo da audição no Ocidente é algo recente. Eu escrevendo aqui na minha obra, aqui, página 68, se desenvolveu nos últimos séculos, mais especificamente a partir de Helmholtz. Helmholtz foi um cara super importante na história da física musical, né, nos aspectos da teorística musical. Tem uma questão, depois mais tarde eu vou voltar, só um parênteses aqui, se nós fizéssemos um levantamento da história da música, dentro da história da música, da teoria da música, a história da teoria da música, que é uma história da história, né? A história da teoria estaria dentro da história da música. Se fizéssemos levantamento da história da teoria musical, ou da teorística musical, perceberíamos que a maior parte dos tratadistas da música eram, na sua maioria, filósofos, ou matemáticos, ou físicos. Isso desde a Grécia Antiga, e eu estou falando de Ocidente só. Tá? Desde a Grécia Antiga. É só fazer o levantamento, é acessível. Juan Hollerer, professor de física da Universidade do Alasca, Fairbanks, comenta: ouvimos um som quando o tímpano entra num tipo característico de movimento chamado vibração. Essa vibração é causada por pequenas oscilações de pressão do ar do canal auditivo associadas a uma onda sonora de entrada. O Dr. João Stradiotto, ele é médico pesquisador em física acústica, pós-graduado em filosofia. Ele esclarece o seguinte: como ele é médico, né, ele entende mais da parte mecânica da audição. O fenômeno consciente da sensação sonora se inicia na cóclea, que é o aparelho transformador da onda sonora em estímulos elétricos, os quais são levados até o córtex cerebral na base do encéfalo. Enfim, mais adiante, estudos mais recentes notaram o seguinte, aqui, ó. Embora o tema, eu escrevendo,